Você já se pegou parado, olhando para duas opções simples, talvez algo banal como qual caminho pegar para o trabalho, e não conseguia mover um músculo. Aquele nó no estômago, a voz na cabeça que diz: e se você errar? É um peso, né? Uma paralisia que a gente sente, mas quase nunca fala. Parece que qualquer escolha é um caminho para a falha, para o julgamento, para a decepção de alguém, ou, pior, a nossa própria. Essa sensação de que não há decisão certa, apenas decisões menos erradas. E essa hesitação, esse medo, ele não veio do nada. Ele foi plantado. E eu sei porque vivi uma vida inteira com ele. Meu nome é William, tenho 77 anos. E, se você me perguntasse há alguns anos, eu diria que sabia de tudo. Tinha conquistado muito, construí uma carreira, uma família, uma vida que, de fora, parecia impecável. Mas por dentro, havia um vazio. Um silêncio que nem o maior sucesso preenchia. Eu passei décadas correndo, sempre buscando a próxima coisa, a próxima validação, sem entender o que realmente me movia. Só agora, com o tempo que me resta, eu comecei a enxergar com clareza. Não venho aqui para te ensinar nada, nem para te dar uma fórmula mágica. Eu venho para te contar o que eu entendi, na esperança de que você, talvez, não precise esperar tanto para sentir um pouco de paz. Nós, homens, somos mestres em carregar pesos em silêncio, especialmente esse peso de não conseguir decidir, de duvidar de cada passo. É como se houvesse um juiz invisível no nosso ombro, avaliando cada escolha, cada movimento. Uma decisão simples, como qual presente comprar para um filho, vira um campo minado de e se? E se eu escolher o errado? E se não for o melhor? E se eu for criticado? Essa constante autoavaliação esgota, gera uma vergonha silenciosa por não ser resolutivo, como a sociedade espera. É essa dor sem nome, essa sensação de nunca ser suficiente, que nos paralisa. Você não está sozinho nessa ilha de hesitação. Eu estive lá, ainda visito de vez em quando. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas de expectativas gigantes. Lembro-me de quando eu era menino, talvez uns 7 anos. Desenhei um barco à vela na aula de artes. Estava tão orgulhoso. Levei para casa, mostrei a ele. Ele olhou, sem emoção, e disse: o mastro está torto. E as velas, por que não estão cheias de vento? Não parece real. Não houve um elogio, só a crítica. Eu senti uma pontada de invisibilidade, como se meu esforço não valesse nada. Outra vez, tirei um 9 em matemática na escola. Ele não perguntou sobre o 9, mas, onde está o 10? Por que não conseguiu o 10? Para ele, bom, nunca era, ótimo. E, ótimo, nunca era, perfeito. Aprendi cedo que o amor, ou pelo menos a aprovação, vinha com a ausência total de falhas. Qualquer erro era uma mancha, um atestado de que eu não era digno. Essa pressão me ensinou a ter medo de errar, a ponto de não conseguir mais decidir por conta própria, sempre buscando o que ele aprovaria, mesmo que ele não estivesse mais ali fisicamente. Eu trabalhei a vida inteira para ser o melhor. Conquistei o diploma que ele queria, o cargo de diretor na empresa, o carro importado, a casa grande. Lembro-me do dia em que fui promovido a presidente de uma divisão. Tinha uma sala enorme, vista para a cidade. Olhei para fora da janela, segurando a placa de bronze com meu nome. Deveria ser o auge, o momento de triunfo. Mas o que eu senti foi um vazio tão profundo que quase me derrubou. Nenhuma alegria, nenhuma satisfação real. Apenas a pergunta: e agora? O que mais preciso fazer para sentir alguma coisa? Era como escalar a montanha mais alta e descobrir que o pico era apenas uma plataforma para outra subida, sem fim. A sensação de não ser suficiente persistia, mesmo com todas as provas externas de sucesso. Era uma corrida sem linha de chegada. Esse padrão não ficou só no trabalho. Ele se infiltrou em tudo. No meu casamento, eu buscava a esposa perfeita, a família perfeita. Qualquer imperfeição me irritava, me trazia uma raiva contida que eu não entendia. Com meus filhos, eu repetia o ciclo. Eu os amava, claro, mas a maneira como eu demonstrava era através da exigência. Você fez o dever de casa direito? Vai estudar para passar na melhor faculdade. Eu queria que eles fossem melhores, mas no fundo, estava projetando o que eu nunca pude ser para o meu pai. Eu os vi hesitar, com medo de me desagradar, com a mesma paralisia que eu sentia. E a dor de perceber isso, anos depois, é quase insuportável. Eu estava lá fisicamente, mas emocionalmente, eu era um ausente, sempre buscando o certo, mas nunca o presente. Tenho um amigo, o José. Tem a minha idade. Ainda hoje, o José está sempre correndo atrás da próxima grande coisa.
Comprou um barco novo, depois uma casa de praia, agora está investindo em algo que ele não entende direito, só porque dá status. Ele parece exausto, mas não consegue parar. A conversa dele é sempre sobre o que ele vai fazer, nunca sobre o que ele é ou tem. Por outro lado, tem o Miguel. O Miguel vendeu a empresa dele há 10 anos. Não ficou rico, mas o suficiente. Hoje, ele passa as tardes no jardim, lendo, conversando com a esposa. Ele se permite errar, experimentar. Ele não busca a aprovação de ninguém. Ele encontrou uma paz, uma suficiência interna que é palpável. O rosto dele é mais leve, as rugas, de riso, não de preocupação. Vê-los me fez questionar: quem realmente está vivendo? Eu passei a vida achando que liberdade era ter a capacidade de fazer o que quisesse, sem limites. Mas descobri que a verdadeira liberdade não é a ausência de limites externos, mas a ausência da prisão interna de ter que ser perfeito. Suficiência não é sobre ter o suficiente, é sobre sentir que você já é o suficiente, agora, com o que você tem e com quem você é. É a permissão para ser imperfeito, para escolher o que ressoa com você, mesmo que não seja a melhor opção aos olhos dos outros. É sobre estar presente na sua própria vida, em vez de estar sempre ensaiando para a próxima apresentação, para a próxima aprovação. É uma quietude que vem de dentro, uma aceitação de si mesmo. O medo de errar, que herdamos de pais que nos cobravam demais, é um poço sem fundo. Não importa o quanto você se esforce, o quanto você conquiste, aquela voz interna que ecoa a cobrança, não está bom o suficiente, nunca vai se calar com uma vitória externa. É como tentar curar uma ferida profunda com um curativo na superfície. O vazio que você sente não é falta de um novo carro ou de uma promoção, é a ausência de uma validação incondicional que você nunca recebeu. Essa invisibilidade, essa sensação de que seu valor dependia do seu desempenho, é o que te mantém preso, buscando incessantemente algo que não pode ser encontrado lá fora. Você está tentando agradar um fantasma, e ele nunca estará satisfeito. Se você se reconheceu em alguma parte da minha história, eu quero que saiba, está tudo bem sentir esse peso. Está tudo bem sentir o vazio, a vergonha, a culpa. O primeiro passo para se libertar não é tomar uma grande decisão, certa, mas permitir-se sentir o que você sente, sem julgamento. Permita-se fazer uma escolha, qualquer escolha, pequena que seja, sem a expectativa de perfeição. Deixe de lado a necessidade de agradar o fantasma do passado. Você tem permissão para errar. Você tem permissão para ser imperfeito. Você tem permissão para ser você. Se essa conversa tocou você, se fez alguma ressonância, por favor, considere compartilhar este vídeo. Talvez haja alguém que você conhece que também carrega esse fardo silencioso e precise ouvir que não está sozinho.